13 de junho de 2023. Nesta terça-feira, a Igreja celebra a memória de Santo Antônio de Pádua, presbítero e doutor da Igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Hoje, dia 13 de junho, nós celebramos, em comunhão com a Igreja, Santo Antônio de Pádua, um santo tão conhecido em nosso país, aqui no Brasil. A devoção popular o celebra com bastante fervor, não é verdade? Antônio, também chamado Fernando de Bulhões e Taveira, ele nasceu na cidade de Lisboa, em Portugal. Até por isso, meus queridos, ele também é chamado Santo Antônio de Lisboa. Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas há até uma competição, né? É Antônio de Lisboa ou Antônio de Pádua, né? Evidente que os portugueses puxam sardinha para si próprios, né? Antônio de Lisboa, nasceu em Lisboa. E os italianos, não, é de Pádua, porque morreu em Pádua. Há uma competiçãozinha em relação ao título oficial deste que nós conhecemos como Santo Antônio, né? Mas é evidente que nos documentos litúrgicos, né, nos textos litúrgicos, vem escrito o lugar onde o santo morre, né? Onde ele falece, que para a igreja é onde ele nasce para a vida eterna, né? Com toda certeza. Então, Santo Antônio nasceu na cidade de Lisboa, foi ordenado sacerdote junto aos cônegos regulares de Coimbra. Depois ele transferiu-se para a Ordem dos Frades Menores de São Francisco de Assis, se tornou franciscano e desejou trabalhar na missão entre os muçulmanos na África do Norte, né? Santo Antônio contraiu uma doença, né? Uma doença o trouxe de volta à Europa. Então, depois da África, voltou à Europa. E aí, lá na Europa, ele teve a graça, né? A alegria de se encontrar com São Francisco de Assis, na Porciúncula, em Assis mesmo, no ano de 1221. Santo Antônio percorreu a Itália como pregador evangélico entre o povo. Aonde quer que fosse, multidões acorriam para ouvi-lo, né? Um exímio pregador, né? Ele foi reconhecido pelo próprio Papa Gregório IX, que o chamou, certa vez, de Arca do Testamento. Olha o título que o Papa entregou para este homem, Arca do Testamento, né? Porque é um homem grande conhecedor da Sagrada Escritura, da Bíblia. Antônio faleceu aos 36 anos em Pádua, na Itália, no dia 13 de junho do ano de 1231. Como acabei de dizer, o ano da morte, aliás, o dia da morte e o lugar da morte é que confere àquele determinado santo o título, né? Por isso nós o chamamos de Santo Antônio de Pádua. Tá? Santo Antônio é conhecido como doutor evangélico e universalmente venerado pelo povo cristão. A sua canonização ocorreu após um ano, né? Ocorreu apenas um ano após sua morte. No ano de 1946, o Papa Pio XII o declarou doutor da Igreja. Então não é tanto tempo que ele foi declarado doutor, mas faz muito tempo que ele foi canonizado, apenas um ano após a sua morte. Enfim, Antônio de Pádua ou Antônio de Lisboa, um homem íntimo da Escritura, um homem íntimo da Sagrada Escritura da Bíblia, um homem que pregava a verdade sem medo e que fazia com que as pessoas tivessem o prazer de se aproximar do Verbo eterno, a palavra verdadeira e eterna, que é o próprio Jesus Cristo. Que nós nos recomendemos a Santo Antônio de Pádua. Você que reza pela conversão de alguém, peça a intercessão de Santo Antônio de Pádua,
para que ele do céu também pregue aos corações que estão tão carregados de mornidão ou de frieza espiritual, né? Evidentemente que Santo Antônio, meus queridos, é conhecido como santo casamenteiro, né? Quem está solteiro sempre acorre a ele. Isso é uma devoção popular que se estende ao longo dos séculos, né? E que a gente não consegue apagá-la, né? Tem padres, tem pessoas que dizem que Santo Antônio é muito mais do que isso, né? Muito mais do que o santo casamenteiro, o santo Cupido, etc. Tudo bem, nós sabemos que de fato ele o é, né? Mas a devoção popular pode ser um instrumento também de proximidade das pessoas para os braços de Deus, não é verdade? Que nós nos utilizemos disso nesse dia, né? Que Santo Antônio te abençoe, que Santo Antônio te proteja, que Santo Antônio reze para que Deus providencie para você a pessoa certa. Por que não desejar dessa maneira, né, bons votos a alguém? Nada impede, não é verdade? Meus queridos, nós vamos meditar nesta terça-feira, dia de Santo Antônio, a primeira leitura que a igreja nos propõe. Continuamos com a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 18 ao 22. Irmãos, eu vos asseguro pela fidelidade de Deus, o ensinamento que vos transmitimos não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, a saber, eu, Silvano e Timóteo, pregamos entre vós, nunca foi sim e não, mas somente sim. Com efeito, é nele que todas as promessas de Deus têm o seu sim garantido. Por isso também é por ele que dizemos amém a Deus, para a sua glória. É Deus que nos confirma, a nós e a vós, em nossa adesão a Cristo, como também foi Deus que nos ungiu. Foi ele que nos marcou com o seu selo e nos adiantou como sinal o Espírito derramado em nossos corações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto tão breve hoje, mas muito significativo, né? E de maneira muito providencial, esse texto nesse ano caiu no dia de Santo Antônio. Santo Antônio foi, como o padre acabou de dizer, um pregador reconhecido pela igreja. Por causa das suas pregações, ele recebeu da igreja, tanto tempo depois da sua canonização, o título de doutor da igreja. Um homem que pregava o evangelho, a Bíblia, anunciava a palavra de Deus genuinamente. Um homem que anunciava a doutrina, a tradição da igreja. Nada mais. Tradição e Sagrada Escritura. Era isso que ele pregava. Tantas almas foram salvas pela voz, pelas palavras desse exímio pregador. E hoje essa leitura da segunda carta aos Coríntios vem falar exatamente isso. Como deve ser aquilo que nós anunciamos? Né? O comecinho do texto vai nos dizer: irmãos, eu vos asseguro pela fidelidade de Deus, o ensinamento que vos transmitimos não é sim e não, mas é somente sim. No fundo é isso. Essa é a mensagem central desse texto que hoje a igreja nos propõe, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 em diante. O nosso ensinamento, aquilo que nós devemos defender na nossa vida pessoal e também quando nós anunciamos o evangelho, o nosso ensinamento deve ser sim. O que quer dizer isso? Quer dizer que as coisas que são reveladas, as coisas de Deus, elas são imutáveis. A palavra de Deus não é hoje sim, amanhã não e depois de amanhã sim de novo. A palavra de Deus ou é sim, sim, ou é não, não. Entendeu? Às vezes nós ouvimos pessoas que são tão alicerçadas na igreja, pessoas tão próximas de Deus, pessoas que caminham há tantos anos na igreja, e essas pessoas às vezes relativizam a verdade revelada. É uma tristeza. Sabe, meus queridos, às vezes eu me encontro com pessoas que são tão conhecedoras da Escritura, né? Parece que não leram esse texto de hoje. A verdade que nós ensinamos, ela é sim e não sim e não.
Não é uma coisa ou outra, né? Vocês já devem ter escutado: os tempos mudaram, a gente precisa atualizar o evangelho, mudar algumas coisas, os tempos são outros, o modo de pensar. Não, senhor, não, senhora. Se você de fato quer receber o título de cristão, se você se diz discípulo ou discípula de Jesus Cristo, ou você assume integralmente a verdade imutável do evangelho, sim, sim, e é sim para sempre, ou você cai fora e vive a sua vida. Sabe, minha gente, tem muita gente que está dentro da barca, dentro da igreja, e que faz da igreja um supermercado. A igreja ensina isso, mas eu só acredito nisso, nisso, nisso. Agora, tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu acho que não é bem desse jeito, então eu não acredito nisso. Olha, eu vou dar um conselho. Se você faz da igreja um supermercado que você pega da prateleira o que você acha que é conveniente ou que é verdade, e o resto está errado para você, então caia fora. Porque você não está vivendo o evangelho. Sabe, a palavra de hoje é muito forte, parece um texto bem poético, mas São Paulo está falando o que para a comunidade de Corinto? Está dizendo o seguinte: a doutrina de Cristo, ela é para sempre. Não existe flexibilidade. É aquilo e pronto. É aquilo e pronto. Sabe? E essas situações são muito difíceis, minha gente, porque a gente vai convivendo com pessoas que a gente vai percebendo que a mentalidade de algumas pessoas, e as pessoas não percebem que elas estão vivendo, estão comungando, estão congregando a igreja, mas elas não fazem adesão à palavra. No fundo, elas não comungam com a igreja. Estão em excomunhão, não declarada pela própria igreja, mas pela sua vida, pelo que ela acredita. Quanta gente está tomando comunhão, se aproximando do altar, mas não está em comunhão com a igreja porque tem convicções contrárias ao que a igreja ensina oficialmente. Que nós possamos refletir isso. A palavra de hoje é clara e categórica, né? Nós fomos marcados com o selo, né? Com o selo do Espírito Santo, o sinal do Espírito Santo, para congregarmos um único povo, numa única fé, numa única verdade imutável. E nós vemos que isso não tem acontecido. Não tem acontecido. As pessoas, né, elas querem adaptar o evangelho, cada uma à sua mentalidade. E é muito interessante, né? Vocês devem comece a notar, perceba isso, né? Uma pessoa acredita em tal coisa, diferente do evangelho. Outra acredita outra coisa diferente do evangelho e diferente dessa primeira. Aí uma fica criticando a outra, mas se você vai olhar genuinamente, as duas não comungam da mesma fé, que é a fé da igreja, que é a verdade revelada. É o bendito do relativismo. Então, meus queridos, se você está escutando essa reflexão de hoje, um apelo, que é o apelo que faz São Paulo à comunidade de Corinto, é o texto de hoje. Depois, se você quiser conferir, leia o texto na sua visão integral. É a segunda carta, o capítulo 1, leia inteiro, desde o comecinho, nós começamos ontem, né? E você vai perceber. E leia depois também, você vai perceber que São Paulo, ele vai brigar de certa maneira com essas ameaças que entram para confundir o povo da comunidade de Corinto. Então, se você está me escutando, um apelo: viva ou pregue o evangelho na sua integralidade. Não fique pescando verdades e refutando outras. Porque quando a gente só... aliás, a palavra heresia, haerese, significa parcialidade, pegar parte. Não pegue parte. Seja do todo de Cristo. Seja o total de Cristo. Comungue o total da verdade.
Ah, mas tem coisas que eu não consigo viver, tem coisas que na minha vida não foram bem desse jeito, não sei o quê. Mas o problema não está na verdade, está na sua vida, na minha, quando nós não conseguimos viver aquilo. O problema não está na verdade. Por que eu quero mudar o projeto de Deus, a verdade revelada, só porque eu não consigo ou eu não consegui viver? Isso é injustiça. Isso é covardia. Que a palavra de hoje nos ajude, meus queridos, como Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua, a sermos todo e inteiro da verdade. Não sejamos parciais, né? O evangelho, o ensinamento que os apóstolos nos transmitiram não é sim e não. Ou seja, tanto faz. Não, 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 não. É só sim, como nos diz o texto de hoje, né? Pregamos entre vós não o sim e não, mas pregamos entre vós somente o sim. Uma única verdade. Que essa seja, de fato, que essa seja a verdade da qual nós tomamos parte. Que, de fato, nós sejamos fiéis, anunciadores do todo da vontade de Deus. E que nós, ao longo da nossa vida, até o último suspiro, possamos configurar nossa vida. Não é fácil, minha gente, viver o Evangelho. Mas não é porque é difícil para mim que eu vou tentar mudá-lo, ou torná-lo mais fácil. Isso não se faz. Que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Que nós sejamos homens e mulheres da igreja do sim, da igreja da verdade, da igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.